que no dia 28 de julho de 1938, Sergipe, Fazenda Angico, uma bala me corta o peito, depois fui degolado. Findou-se o rei do cangaço. Dizem que o cangaço acabou. Estão errados. O cangaço continua, mesmo sem casaca de couro ou gibão, e sim de terno e gravatas e com canetas na mão. Estão clonando e modificando a mente do cangaceiro Virgulino Lampião. Éramos comandados como guerreiros e não bandidos que vivendo nesse mundo estão. Éramos cabeleiro e conselheiro, tempestade e eu, o Virgulino Lampião. O cangaço está mais vivo do que nunca e ele é utilizado de diferentes formas. Vai ser muito difícil você querer, de alguma forma, apagar essa passagem histórica do Brasil, porque cada vez mais ele ganha força e o turismo tem uma grande parcela de contribuição na rememoração do cangaço e na reconstrução da imagem, da memória e dos imaginários sobre o cangaço no cotidiano. Sua arte e sua cultura, expressa no chachado de um povo que grita sua expressão, porque só tem vitória na vida quem da luta se torna a espada e da faca se torna o cabo, porque eu clamei pela justiça, essa não quis me escutar, me valei do bacamar que viesse me auxiliar, o bacamar que conta lei que decide a questão e que faz melhor processo do que qualquer escrivão. Minha justiça era reta pra qualquer criatura. Eu sempre prendi meus réus numa cela muito segura, porque eu nunca vi ninguém fugir da prisão de uma sepultura. Passarinho avisou: é Lampião, é Lampião! Se o chão não mata a sede não mata o chão! Fere, corta, rasga e fura! Mas matar não mata não! Bicho o que que mata volante, que mata sem precisão! Ele continua vivo tanto nesses contextos históricos, nessas narrativas que a gente não deixa morrer, como também no chachado, nas próprias roupas, por nos caracterizar, no chachado, na renda, porque foi um pouco do que eles trouxeram para a gente, na poesia, nos cordéis. Então o cangaço está expresso em toda a vida do povo sertanejo. Ele vive enquanto uma resistência que todos nós fazemos diariamente com qualquer sentido que você tenha de justiça. Em algum momento o cangaço também representa para mim um senso de resistência e um senso de justiça. Num aspecto de cultura, vai viver sempre. A gente não pode negar nossas origens, porque é o que torna uma pessoa humana, torna a gente ligado a uma realidade, é a cultura. E a cultura do cangaço é um dos elementos importantes. Lampião hoje é um mito, né? Lampião, quando você coloca o nome Lampião lá no Google, então existem milhares de milhares de verbetes sobre Lampião, quer dizer, é um mito, tornou-se um mito. Sou muito mais do que mito, muito mais do que tantos, mas sou muito menos do que aqueles que matam. Entre a denda e o cangaço, eu sou o aço da foice quando a luta me quer. No chapéu, uma estrela de prata, sou veneno de fogo, Lampião pra matar. Aos que me querem e que me odeiam, gemindo na terra, correndo na caatinga, pela mesma mão daquele que me criou. A cada grito gemido, e pela última vida, sou de poucos amigos, sou Lampião. Alguém pra bater em mim!
não nasceu nem nascerá. Se nasceu, não se criou. Se se criou, levou um fim. Alguém pra bater em mim, nesse mundo inteiro não há. Com a benção de meu padrinho, eu já vi bala chover, estrela correr, o tempo passar. Mas se bora, acaba. Vamos atrás dos cabanos. Bora, capitão, pra cá, capitão, se bora. O cangaço continua vivo porque antigamente o Lampião tinha uma ideologia. Hoje o cangaço continua vivo de forma que os políticos, de terno e gravata e caneta na mão, eles resolvem o que fazem através de uma simples assinatura. Então por isso que a gente fala que o cangaço continua vivo, porque antigamente Lampião agia com muitos homens, era perseguido pela polícia, era perseguido por muitos, e hoje os políticos agem dessa forma. A discussão, o debate feito, né, se os cangaceiros eram bandidos ou eram heróis, isso eram discussões escolares. E essas discussões, elas vão para as ruas, mas a partir do momento que você percebe que você tem uma praça no município de Poço Redondo que tem uma imagem representativa de Lampião e de Maria Bonita, como os dois grandes ícones do cangaço brasileiro. Quando você percebe que você tem souvenirs, né? Camisas, bonés, chaveiros, você tem aqueles totens que as pessoas colocam seu rosto para se fantasiar, né, com todas as aspas do mundo de um cangaceiro, você percebe uma ressignificação do cangaço por parte do turismo. Então isso tanto faz parte do cotidiano das pessoas, quanto faz parte de um processo de comercialização do cangaço, de tentativa de tornar o cangaço um atrativo turístico. Eles usam o rifle, atravessa na nuca, né, no pescoço, e essa forma que ele andava, nesse sentido, assemelhava muito à canga do boi. E aí, realmente eles adotaram o nome cangaceiros nessa situação que eles carregavam seus apretejos, seus rifles. Hoje a gente utiliza essa herança do cangaço que continua viva na moda, na música, no movimento também LGBT, enfim, no design, e no turismo, enfim, outras categorias que utilizam do cangaço, dessa memória, dessas imagens, da dança, para poder recriar atualmente na contemporaneidade. Da história que mãe contava eu não sei de quase nada, mas está dentro de mim. Vovó cedo levantava pra cuidar dos seus fins. Dona Leia resistente, tão brava, meiguinha e valente, feito um pé de fulô. A sombra de um pé de janeiro tantas vezes abençoou. Bota lenha na fogueira, dá de comer pras galinhas. Era brincadeira, tomar banho de rio. Era a tarde inteira, esse sonho eu vivi e hoje trago em mim. Bota lenha na fogueira, dá de comer pras galinhas. Era brincadeira, tomar banho de rio. Era a tarde inteira, esse sonho eu vivi e hoje trago em mim. Chora, sanfona!
Lampião foi visto como o Senhor dos Sertões, o Rei do Sertão, o Rei dos Cangaceiros. Lampião, ele, particularmente, ele tinha uma relação muito forte, né, com as narrativas sobre si e sobre os seus cangaceiros. A prova disso é que em muitos dos momentos o Lampião aparece na mídia como aquele invencível. Então se criou uma narrativa que Lampião seria invencível. Quando nós pegamos essa história de Lampião lá atrás, a gente vê que permanecem ainda esses mesmos resquícios de perversidade governamental, de perversidade administrativa das autoridades públicas. E o cangaço hoje existe para tirar muita gente da fome, da seca e da miséria. Porque muita gente sobrevive da história do cangaço.